O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele as chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Cantávamos antes das leituras como um eco daquilo que refletimos no capítulo 10 do Evangelho de João. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida há de faltar. As palavras da Escritura parecem mentir. O que há de mais humano do que sentir-se faltoso? Todos nós, durante todos os dias, e dão testemunho disso as nossas reclamações e as nossas insatisfações, vamos dizendo sempre das nossas faltas. Nos falta satisfação, reconhecimento, nos falta dinheiro, nos falta atenção, nos falta carinho, nos falta saúde. Nós, ainda que tenhamos experimentado o Cristo, se pudermos assim dizer, numa lista tecida durante todo o dia, poderemos dizer mais das nossas faltas, mais das nossas ausências e mais das nossas carências. Não há condição mais humana do que aquela de se sentir defraudado, sequestrado, abandonado e em falta. Como então pode manter-se a verdade das Sagradas Escrituras quando o que verificamos em nossa vida parece ser o contrário? Em primeiro, é preciso olhar para aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios. O Cristo, com a sua graça e com a sua cruz, derrubou o muro das separações e das divisões. Do que era dividido, fez um só. O apóstolo Paulo está dizendo do Cristo que faz judeus e pagãos tornarem um só povo, mediante a graça da sua cruz. Mas podemos aprofundar o sentido dessas palavras. A unidade que o Cristo traz é ainda mais profunda. É a unidade que todos nós precisamos para sermos curados das divisões que trazemos dentro de nós e só se refletem nos outros. Quando nós amontoamos inimigos, reclamações, suspeitas, o que nós estamos dizendo e dando testemunho é da divisão que trazemos dentro do nosso coração, que é projetada sobre os outros. Quando nos é difícil suportar alguém com a sua presença, com a sua interdição, com as suas indigências, o que nós temos que procurar é o que dentro de nós está sendo dividido e está dividido e que é ecoado pela presença e pela fala um dos outros. Este é o grande desafio a que deve enfrentar a comunidade dos apóstolos no início da igreja. Foi difícil para eles, como foi difícil para os judeus entender como é que Cristo poderia doar a sua graça, quase que passando por cima da lei, dos mandamentos e dos preceitos e de Moisés. Era difícil entender como alguém poderia ser alcançado pela graça de Deus sem antes tornar-se judeu.
A primeira graça que Cristo deve conceder como ressuscitado é curar o coração dos próprios discípulos das divisões que traziam dentro de si, das divisões das incredulidades, dos medos e das expectativas que impediam de enxergar, assim como os apóstolos que seguem Jesus Cristo têm que ajudar os que estão dando o primeiro passo da fé a entender aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Cristo derrubou muros de separações, do que era dividido fez um só, e na sua cruz destruiu inimizades. Temos que nós, todos, ter uma consciência profunda disso, de que a palavra de Cristo, a força de Cristo, o Espírito de Cristo quer curar divisões. As divisões dentro de nós, as divisões dos nossos relacionamentos, as divisões dentro da igreja, porque isto é o que trará aos nossos corações a paz que nos faz vivermos em menos estado de murmuração e de reivindicação, e a paz que nos reconcilia também com Deus. Cantávamos nós no Salmo, assim como a terra rachada, que deseja água, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim a nossa alma suspira por Deus. Todos nós, todos os dias, temos que nos deixar reconciliar por Deus, entende? Porque nós, nessa condição própria do humano, da reivindicação e da insatisfação, multiplicamos divisões e somos sequestrados de nós mesmos, né? A preocupação com os filhos, com as contas a pagar, as insatisfações, os medos, tudo isso vai nos dividindo. Se nós observamos durante o dia, estamos continuamente ajuntando divisões. É preciso então encontrar-se verdadeiramente com Deus. Esta água, esta força que restaura, que consola, esta graça e este amor de Deus que nos devolvem a nós mesmos, porque as preocupações nos sequestram de nós. E é por isso que a gente é uma cultura de tantas ansiedades, não é? Temos tanta coisa para fazer, tantas contas a prestar, que nós estamos sempre ansiosos pelo futuro, por aquilo que deveríamos fazer, sempre impacientes. Não é à toa que nós somos uma sociedade tão depressiva, não é? A consciência das nossas faltas, da falta dos nossos filhos, de que a nossa família não é perfeita, como aquelas das propagandas de margarina, nos deixa profundamente tristes. É neste lugar da tristeza, da divisão, da insatisfação, da secura que a nossa alma experimenta como a de uma terra rachada, que deve entrar a graça de Deus, porque é por esta graça que nós suspiramos. Tomemos cuidado, irmãos e irmãs, nos alerta o evangelho de hoje que acabamos de escutar, porque há pessoas, há coisas que querem nos prometer passagem e satisfação. E o Cristo diz, todos aqueles que vêm antes de mim são ladrões e assaltantes. No sentido próprio, aquilo que ele está dizendo é sobre os judeus do seu tempo. Dizendo, olha, há mestres, há doutores da lei, há fariseus com seus ensinamentos e com seus mandamentos que querem se colocar no lugar do pastor. As minhas ovelhas não devem dar ouvido a esses, porque se a lei foi dada por Moisés, vai dizer o mesmo apóstolo João, a graça e a verdade só podem vir por Jesus Cristo. Agora, hoje, atualizando o sentido desta palavra, todos nós temos que tomar cuidado com as falsas promessas. As falsas promessas de satisfação para a nossa vida, as falsas promessas das soluções fáceis e de tudo aquilo a que nós recorremos para tentar tamponar este lugar que é tão humano, que é nosso, do desamparo, da fraqueza, da insatisfação e da falta. Só Cristo, só encontrando-nos diariamente com Ele, de modo que Ele vá sendo aquilo que diz no Evangelho que escutamos, esta porta por onde nós entramos e saímos, o nosso coração pode encontrar uma plena satisfação. Plena satisfação como colheita das dificuldades que experimentamos todos os dias, porque nada mais humano disse do que estar angustiado, desamparado e insatisfeito, neste exato momento
em que todos nós, e se somos sinceros, percebemos que alguma dificuldade, alguma contrariedade e alguma decepção nos faz sentirmos rachados, divididos e secos, neste exato momento é preciso encontrar-se com Cristo, para que Ele seja a porta e nos ajude a fazer esta passagem, entende? Nós que convivemos com o Senhor, não temos que experimentar, desejar uma vida fácil, uma vida onde nós sentimos a ausência das dificuldades e de contradições. Não. Acontece que cada vez que nós nos encontrarmos neste lugar da contradição, da morte, da decepção, que nós temos que buscar a Cristo, para que Ele seja a porta e nos ajude a fazer a passagem, a Páscoa, entende? Da morte para a vida, da decepção para a verdadeira esperança, das falsas satisfações para a plenitude do amor de Deus que nos preenche e que nos explica tudo. Este é o convite todos os dias, entrar e sair no Cristo. Cada oração significa isso. Experimentamos a nossa fraqueza, a fraqueza das nossas enfermidades e dos nossos limites e pedimos a este pastor, a esta porta, que seja a nossa força. Tomamos consciência das nossas sombras e de que não somos tão bons assim como julgávamos. Pediríamos então ao Cristo, Ele que é bom, que nos dê da sua mansidão e da sua bondade. Experimentamos a morte, seja ela física ou de algum desejo em nós, e suplicamos ao Cristo a graça da ressignificação para fazer brotar da morte a vida, para arrancar-nos das sepulturas onde nós não raro queremos estar. Diz o Cristo, conheço as minhas ovelhas me conhecem e escutam a minha voz. Irmãos e irmãs, continuamente, durante toda a vida, neste exercício contínuo de sermos devolvidos a nós mesmos, é preciso dar ouvidos à voz do pastor, porque as outras vozes que clamam são muitas. As vozes do dinheiro, das compensações, a voz do ódio, das palavras de que nós nos convencemos, e essas vozes nos ensurdecem e nos levarão para a morte. Demos um pouco de espaço para ouvirmos a voz deste pastor que nos conhece profundamente e nos chama também a conhecê-lo, e esta voz nos conduzirá para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele nossas preces. A nossa resposta